Amigas, amigos, 22 de junho de 2020, segunda-feira. São 3 meses quarentenados, mais de 50 mil mortes. Faz a gente pensar, faz a gente viver um movimento duro que todos nós estamos vivendo. E sabermos que este velho sistema que ergue sua estaca de morte a nós todos, e nós corremos dispersos, sem saber para onde apontar. Temos saída? Essa pergunta é tão verdadeira, né? Nós temos saída diante de um sistema como esse? E a resposta está nos nossos povos, né? Somente se forem saídas coletivas, comunitárias, atravessadas por uma ação conjunta. Um mutirão pela vida, gente. Eu tenho entendido que esses nossos encontros de paz e bem, às segundas-feiras, eles são esse esforço nosso de apresentar os Brasis, silenciados pelos donos do poder político e do dinheiro, essa elite que construiu não só um capitalismo neoliberal, mas construiu uma sociedade neoliberal. E nós chegamos aqui para conversar sobre isso. Mutirão pela vida. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de mutirão. Eu conheço os mutirões aqui na Zona Leste, mutirões por moradia, que movimentaram comunidades inteiras para a construção de sua terra, do seu teto para morar. Foram mutirões fortes porque organizaram também movimentos sociais que foram gerados por este processo de luta e democratização da sociedade brasileira. Acho que num momento de crise como essa é necessário pensarmos no todo que gerou os movimentos bonitos e as construções bonitas que tivemos até aqui. Né? E pensar o todo é esse esforço de mutirão, né? Orientado pela promoção e recuperação de um equilíbrio em todos os níveis da sociedade. Nós precisamos de equilíbrio, né? Equilíbrio enquanto movimentos populares, enquanto sociedade, né? Buscando nos diferentes setores, né? Atacando a causa estrutural da desigualdade. Amigos, amigas, então hoje a gente conversa sobre isso. Uma iniciativa potente que pastorais sociais, que movimentos populares e organizações da sociedade civil estão organizando, né, que estão lançando para esses próximos 2 anos, que é a Sexta Semana Social Brasileira, com o tema Mutirão pela Vida, por terra, teto e trabalho. O que é isso, né? Nós estamos falando da Sexta Semana Social Brasileira. E é importante que a gente entenda que houveram mais 5 antes e elas estão completando 30 anos de ação social organizada, que tem como 2 focos principais na sua ação: criar diagnósticos e realidades econômicos, sociopolíticas e econômicas do país e criar posicionamentos, né, criar organizações políticas concretas através de compromissos tirados em âmbito nacional e global. Estas são as semanas sociais brasileiras. Um objetivo de não ser uma semana, né? Começar na segunda, acaba na sexta-feira, não. Mas ser uma semana que se assenta durante um período de 2 anos de discussões. 2 anos onde as pessoas vão conhecendo as propostas, discutindo elas, enraizando dentro de nós e nas nossas organizações, nos nossos movimentos coletivos. Eu queria retomar aqui com vocês um pouco quais foram as semanas sociais que tivemos. Né? Afinal, em 1991 ocorre a primeira Semana Social Brasileira. O tema, Mundo do Trabalho, Desafios e Perspectivas, que foi uma discussão sobre esse lugar do trabalhador numa sociedade neoliberal. E o lugar do trabalhador numa sociedade que estava, o Brasil, né, estava no caminho da sua democratização com a Constituição de 88, 89. Então, depois da primeira Semana Social, nós tivemos a segunda Semana Social com o tema Brasil, Alternativas e Protagonistas, que ocorreu de 93 a 94, né,
o tema principal dela, né, é o Brasil que nós queremos, né, o Brasil que a gente tem, é o Brasil que a gente quer, que queremos, mas ele buscava modelos econômicos que superem essa ideia de privatização do sistema financeiro e da austeridade imposta que destrói todo o tecido social, corrói toda a sociabilidade, criando um sistema de competição. Então, foi um movimento bonito que gerou, que nasceu da segunda Semana Social Brasileira, o Grito dos Excluídos, que acontece no 7 de setembro, que é um movimento nacional de mobilização e que na verdade acontece em toda a América Latina. O Grito dos Excluídos saiu como gesto concreto dessa segunda Semana Social. A terceira Semana Social Brasileira teve como tema o resgate das dívidas sociais, justiça e solidariedade na construção de uma sociedade democrática. Essa sexta Semana Social, ela gerou um debate sobre o reconhecimento, né, da escravidão apagada na nossa história, o patriarcado que destrói as mulheres e constrói uma sociedade no governo dos homens brancos, uma elite poderosa que ainda está no poder e que constrói esse sistema de morte. E como gesto concreto da terceira Semana Social Brasileira, tivemos o nascimento da Rede Jubileu Sul, que hoje, na América Latina inteira, articula projetos importantes, né, de justiça social. A quarta Semana Social Brasileira teve como tema a articulação das forças sociais para a construção desse Brasil que nós queremos, né? Foi em 2003 a 2005, né? Teve aí as campanhas da ALCA, nasceu a Assembleia Popular, né? Foi um processo de muitas forças sociais em volta desta quarta Semana Social Brasileira. Já mais perto de nós, a Semana Social Brasileira teve como tema um novo Estado na construção de uma sociedade do bem viver. Entendermos que este Estado que existe, ele não corresponde às necessidades humanas, porque ele é movimento para a dominação burguesa, a dominação dos ricos, né? E foram realizados aí mais de 250 atividades em favor da construção desse tecido, dessa discussão, dessa mística que nos atravessa, que é o bem viver. E agora, olhando para esta sexta filha coletiva de movimentos, entidades da sociedade civil, a sexta Semana Social Brasileira, evocando o mutirão, ela traz como tema, a essência, a discussão feita pelo Papa Francisco, né, com os movimentos populares em 2014, em Roma, quando ele fala: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direito. Essa frase do Papa Francisco gera esse eixo de discussão de um novo mutirão pela vida. Terra, teto e trabalho para todos. Como é um tema muito extenso, eu pensei em, nas próximas semanas, olharmos sobre a terra, depois na outra semana pensarmos em teto e na outra semana pensarmos em trabalho. Mas por agora, é importante a gente entender um pouco do que é o eixo, como a gente se organiza para viver a sexta Semana Social Brasileira. E os eixos pensados da sexta Semana Social Brasileira é soberania, democracia e economia, né? Porque um mutirão para a construção de uma nova sociedade democrática, ele necessita entender qual é o lugar da soberania, qual é o lugar da economia e qual é o lugar desta que é a democracia que nós sempre almejamos e buscamos e tentamos construir, remendá-la neste tecido social nosso, né? É um movimento importante porque ele olha a análise histórica que as comunidades eclesiais, que os povos e os movimentos sociais fazem. O ver, o discernir e o agir. Mas não esquecendo também o celebrar, né? Ver porque não é apenas diagnóstico, é contemplar a realidade como um todo, né? Discernir porque não é apenas uma teoria para iluminar uma situação, mas é um caminho que conduz a um discernimento, né? É muito maior do que a palavra julgar, né? Um agir porque propõe um diálogo franco e realista em vista de soluções. E o celebrar, que não se faz no último momento, mas que vai costurando, permeando todo o caminho feito, ele é uma expressão
da criação que se manifesta por meio da Mãe Terra e dos acontecimentos históricos em nós. Bem, queridas, queridos, a Sexta Semana Social Brasileira, ela tem essa mística, né? Ela tem uma espiritualidade, ela traz força e esperança que se concretiza em ações políticas ao longo da vida. Ela traz uma resistência, um profetismo, né, como inspiração. O profetismo de dizer o que tem que ser dito, de organizar o que tem que ser organizado, de pensarmos nos encontros como alimento para nossas formulações de saídas, pautadas, claro, em proposições e experiências de uma sociedade, né, que traz os valores contrários ao capitalismo. A solidariedade, a harmonia, elas são eixos, então, dessa espiritualidade. Uma espiritualidade que se constrói coletivo, que se tem no toque, na partilha, um processo educativo que nos alimenta e nos dá força. Portanto, gente, o mutirão, essa palavra tão bonita, é uma perspectiva de governo que a gente precisa tirar disso. É necessário implementarmos e constitucionalizarmos o mutirão, porque dá à democracia um caráter de convivência cidadã, em diversidade e harmonia na confecção de políticas que garantam o direito à água e à alimentação, por exemplo, que são hoje capturadas pelas corporações, que dá o direito à comunicação e à informação, hoje tomadas por uma galáxia de informações e de fake news, por uma cultura, não essa mercantilizável, mas uma cultura genuína dos povos que partilham seus saberes, coisa que hoje nós temos massacradas porque se perde a cultura local com muita facilidade num sistema que nos homogeneiza. Da ciência, políticas pela ciência, políticas por moradia, políticas por saúde, por trabalho e por seguridade social, que acho que tem que ser o eixo que assente a reflexão de uma nova economia, né? A seguridade social como pacote de construção de uma nova economia. Portanto, o mutirão, ele nos ensina a melhor abraçar a vida. O Papa Francisco falava, já em Santa Cruz de la Sierra, com os movimentos populares, vós sois artesãos do amanhã. É muito bonito. Sermos artesãos do amanhã é compreendermos a capacidade coletiva de construirmos a vida, mesmo com tanta morte, mesmo com tanta desesperança. Eu gostaria de terminar este nosso encontro de paz e de bem, entrando nesse multirão pelo bem viver, multirão pela vida, evocando uma poesia de Mia Couto, este poeta moçambicano, que tem uma poesia para nos inspirar nesta manhã, neste dia que cada um vai levar, nesta semana que nós vamos nos dedicar a construir um mutirão, ou a abraçar a vida. A poesia chama Sementeira. Fique em silêncio, prepare-se da melhor forma que você quiser, mas arranje este momento para fazer um mergulho no seu ser e sair dessa fugacidade que as redes sociais, que os trabalhos nos dão na semana. Sementeira. O poeta faz agricultura às avessas. Numa única semente, planta a terra inteira. Com lâmina de enxada, a palavra fere o tempo, decepa o cordão umbilical do que pode ser um chão nascente. No final da lavoura, o poeta não tem conta para fechar. Ele só possui o que não se pode colher. Afinal, não era a palavra que lhe faltava, era a vida que ele, nele, desconhecia. Queridas, queridos, paz e bem, boa semana, que o mutirão pela vida nos abrace e que a gente se mova nessa construção coletiva. Boa semana.